Grava? Sim, tem duas pessoas que estão falando que não estão escutando, a Lariane Aqui pelo Zoom, tudo ok. Bom, e a Marta. boa noite, pessoal. Então, é uma honra nós estarmos aqui no quarto debate interdisciplinar. Os debates interdisciplinares é uma promoção da Clínica em Tempo, onde somos sócias coordenadoras, eu, Dorisnei Jornada da Rosa, sou psicóloga, psicanalista, terapeuta EP e assessora de inclusão. E a minha sócia, Mayra Brauner, que é psicóloga, psicanalista, tem formação em psicomotricidade e é membro da POA. Então, eu vou agora abrir aqui o Power para compartilhar com vocês o que vai ser o nosso dia de hoje. Dá para aumentar um pouquinho a tela, Thiago? Bom, então hoje é o nosso quarto debate interdisciplinar e o título é Atendimentos e Supervisões em Estimulação Precoce Online. É possível fazer semblante? Pode passar. Então, como eu disse para vocês, esses debates interdisciplinares são uma promoção da Clínica em Tempo, que é uma clínica onde nós temos 5 profissionais, eu e a minha sócia Mayra Brauner, a Daniela de Freitas Feijó, fonoaudióloga, que está aí recebendo vocês, o Thiago Rosa Mendes, que é psicólogo clínico e acompanhante terapêutico, que também está aí cronometrando o nosso tempo, e a Vera Stona, psicopedagoga, educadora especial e assessora de inclusão. A Mayra Brauner, que, como eu disse, é a minha sócia, psicanalista, psicóloga, psicomotricista e assessora de inclusão. E eu, Dorisnei Rosa. Pode passar. Esse é só o nosso endereço para vocês saberem, né? Pode passar. Então, a Clínica em Tempo tem 2 cursos, um que são os estudos avançados em estimulação precoce e assessoria, onde nós temos muitos participantes que também são debatedores. É um curso online, ele iniciou em maio e vai terminar em dezembro. E temos também o pós-graduação em estimulação precoce em assessoria, que será lançado ano que vem. Pode passar. Então, hoje vamos falar sobre os atendimentos e supervisões em estimulação precoce online. É possível fazer semblante? Pode passar. Pode passar, Thiago. Então, só para a gente lembrar um pouquinho, né? O semblante é tido como lugar que o agente ocupa enquanto ordenador em cada um dos 4 discursos nomeados por Lacan. Então, Lacan nomeia esses 4 discursos como o discurso do mestre, do universitário, do analista e da histérica. O autor toma o discurso como um dispositivo de linguagem que nos permite fazer laços sociais. Esses laços são endereçados a outro discurso, ocorrendo interações entre os campos do sujeito e do grande outro. O Quinet estende e analisa esse conceito de semblante, tomando-o como uma mimesis, que seria um fazer parecer, um apresentar, um fazer de conta, ou seja, mimesis como a maneira de trazer o ser para um aparecer, apresentando um semblante do ser. Pode passar. O Jerusalinski considera que os brinquedos estruturantes são aqueles que promovem a articulação necessária para a constituição do sujeito e o lugar em que o gozo acontece para a criança.
sendo o terapeuta ou o educador passíveis de oferecer o semblante necessário para que esses brinquedos apareçam e se deixe livre a função educativa. Trata-se de intervir através dos brinquedos estruturantes. Pode passar. A Alba Fessler releva que, para os terapeutas de crianças, que é isso que nos interessa, o semblante ganha relevo quando o objeto é posto em jogo, passando de uma cena para outra, ganhando uma série de eficácias. A brincadeira produz um acervo simbólico de como o pequeno sujeito responde ao grande outro e se recriam as cenas do mundo. A função da brincadeira na cena é o terapeuta fazer semblante do brincar, pois ele brinca, que brinca e promove o jogo. Então, nas outras lives a gente falou um pouquinho dos pais fazendo semblante, né? Ao brincarem de chazinho, de barraquinha, brincando de seus amiguinhos das crianças ou as princesas e os príncipes. Já falamos um pouco do educador falando e fazendo esses giros discursivos e passando por muitos jogos e dramatizações, brincando e trabalhando sobre essa via do semblante. E hoje nós vamos falar do terapeuta em EP e das supervisões, da clínica de criança e essa possibilidade ou não de fazer semblante online. Pode passar. Então, sejam bem-vindos e pode passar, Thiago. E então eu vou apresentar a nossa primeira debatedora, que chama-se Dani Laura Peruzolo. Então, a Dani Laura é terapeuta ocupacional e terapeuta em estimulação precoce. Ela é professora da Universidade Federal de Santa Maria, é doutora em distúrbios da comunicação, é docente, supervisora e pesquisadora dos problemas do desenvolvimento infantil do Departamento de Terapia Ocupacional da UFSM. Tem formação em psicanálise na POA e é professora dos estudos avançados da Clínica em Tempo. Ela nos falará do trabalho com prematuros na clínica e pesquisa da estimulação precoce, em atuação e supervisão aos terapeutas e pesquisadores. A questão que a Dani Laura vai nos trazer é: clínica e pesquisa em EP online. É possível? O que nos aponta a transferência? Então, Dani, Laura, tudo contigo. Tu tem que ativar teu microfone, Dani, que tá fechado. Deu? Deu. Isto. Boa noite. Eu fiz um esqueminha. Em primeiro lugar, queria agradecer a vocês pela confiança e em poder estar falando um pouco aqui sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui em Santa Maria. Então, vou tentar falar nos meus 15 minutinhos, porque estou muito interessada também em escutar o que as demais colegas têm para nos falar nesse momento. Em primeiro lugar, pensei em dar um destaque para a supervisão, que é é uma palavra e tanto no título, né? Para lembrar a todos e a todas que a supervisão ela faz parte de um projeto de formação continuada do profissional. Né? Isso é muito importante. Ela, nesse momento de uma clínica diferenciada, de uma clínica em que a gente está, na grande maioria, pelo menos atendimento clínico, terapêutico, fazendo atendimentos diferentes no sentido online, ela é mais importante ainda, né? Porque é uma clínica diferente. E principalmente porque quando a gente fala em estimulação precoce, a gente fala em interdisciplina. A gente estava falando isso um pouco antes, né?
E a gente fala em um terapeuta de referência, ou um terapeuta único, mas um terapeuta de referência, e esse terapeuta de referência articulando com outros saberes, né? E entre os recursos, a supervisão, a interconsulta é ponto-chave para isso. Esse grupo está totalmente transversalizado por conceitos psicanalíticos, na apresentação da Doris isso ficou bem claro, né? Isso, então, diz para a gente do cuidado que a gente tem com a singularidade e com a subjetividade do sujeito bebê que a gente está tomando em atendimento e seus pais. Então, outra questão importante, para deixar bem destacado para a gente, é que quando a gente fala aqui em estimulação precoce, a gente está falando do atendimento de pais e seus bebês. Dentro do mesmo espaço clínico, dentro da mesma cena clínica, o tratamento é com pais e seus bebês. Então, são esses pais e esses bebês que lá, desde março, entraram em isolamento, em afastamento social, assim como nós, né? Fomos todos pegos num rompante de uma necessidade de ficarmos isolados. E com isso, então, a gente teve ficou num senso comum, né? Uma ideia de que muitos pais acabaram ficando mais tempo com os seus filhos, né? E muitas mães acabaram ficando mais tempo com os seus bebês, seus filhos pequenos, principalmente nós falando aqui das crianças em tratamento, né? Então ficou esse imaginário de que essa mãe, esse pai, sozinhos em casa. E eu queria então dizer para vocês que do ponto de vista do que a gente foi tomando em supervisão, eu fui tomando em supervisão aqui no grupo, a gente foi vendo que essas mães, principalmente as mães, estavam numa posição pior do que sozinhas. Elas estavam acompanhadas de fantasmas. Fantasmas relativos à patologia, ao diagnóstico, a um prognóstico, a sintomas que poderiam vir, ou então viver que ela tenha acolhido em casa. Então, ela não está sozinha. Ela está com uma criança que, por um diagnóstico ou por sintomas, lembra ela o tempo todo da necessidade de investir em tratamento. Foi pensando nisso que, lá no iniciozinho de março, a gente começou a fazer as ligações, tanto no segmento de prematuros, um programa dentro do hospital escola que a gente tem aqui, quanto na clínica escola. A gente passou, então, a ligar para essas famílias. Algumas a gente já conhecia por transferência clínica mesmo, né, os pacientes, e outros de primeira consulta, bebezinho que saiu há 15, 20 dias de uma UTI neonatal, por exemplo, e que deveria estar indo consultar ali, né? E, para nossa surpresa, tantos que nos conheciam quanto os que não nos conheciam, pessoalmente, mas transferenciados pelo serviço, né? O hospital universitário, a clínica universitária, aqui tem uma referência muito importante aqui. Nós somos sempre muito bem recebidos e passamos a receber videozinhos, fotografias, mulheres puxando assunto, conversando conosco. Antes o telefone era da instituição, agora o telefone era nosso, porque a gente também está isolada, né? Está trancada dentro de casa. Então a gente passou a receber isso. Junto com isso, junto com essa percepção de que a gente precisava oferecer para essas mulheres, principalmente as mulheres, né, um espaço de acolhimento e de escuta. Junto a isso, a ideia de que crianças que têm algum atraso... Só um pouquinho, vocês estão sentindo eco? Não? Eu não. Tudo bem? Eu não. Também Um não. pouquinho. No meu, Dani, tudo bem. é que eu consegui pelo YouTube, então eu tô passando pelo YouTube, tá? Manda o endereço, por favor. Posso continuar? Continua, Dani. Uhum. Então, junto com essa percepção de que essas mulheres precisavam continuar sendo escutadas e acolhidas, as que estavam na clínica, no atendimento clínico, e essas mães que recém tinham saído da UTI neonatal, né? Junto a isso, o conhecimento de que a plasticidade neuronal se dá em muito até aos 4 anos, então não é período para se perder muito tempo, né? É preciso fazer um investimento ali.
Nós, então, resolvemos que íamos iniciar os atendimentos, fazer tentativas de teleatendimento, de acolhimento, e em modalidade de assistir mesmo, de entrar, de fazer um contrato com a família, né? A partir de agora a gente segue em atendimento, em acompanhamento, né? Nós decidimos isso pautados na ideia de que o tratamento em estimulação precoce tem 2 fundamentos muito importantes para nós, que é o investimento da qualidade relacional entre os pais e o bebê e a capacidade instrumental do bebê. Então, por esses 2 viés, o tratamento de estimulação precoce, a gente identificava que era possível construir algo mesmo à distância, né? Então, quando o teleatendimento se instalou pautado nesses 2 objetivos, nós fomos ampliando, então, nossos estudos e as nossas supervisões. Então, foi chegando para mim questões relativas aos atendimentos. Coisa muito bacana, assim, que eu trago 2 dessas questões hoje para a gente discutir e seguir o baile aí pensando, né? O protagonismo e o semblante. O semblante é o tema nosso aqui, né? Então, o protagonismo, eu queria dar um destaque para a ideia de que protagonista são os pais e o bebê, não é o terapeuta, né? Se existe um protagonismo em tratamento, ele é do pai e dos bebês. Então, a gente foi se dando conta que aqueles pais que em tratamento clínico presencial já eram protagonistas, já havia uma amarra terapêutica em que existia um lugar para o terapeuta, sim, mas ele não era a peça mais importante para o desenvolvimento da criança, e sim os pais. Esses pais lidaram melhor com o teleatendimento. Eles já eram protagonistas, já sabiam do lugar deles e da importância deles, não tinha uma transferência de saber do filho sobre o terapeuta. Então, esses pais lidaram melhor com o teleatendimento, né? E o lugar da criança, de protagonismo ou não, né? Que eu aponto aqui, aqui com a gente três lugares, né? Do bebezinho pequenininho, que está à mercê do dito dos pais. O pequeno quem é? Aquele dos 15, 20 dias até 8, 9, 10, 11 meses, né? Que aí, um ano e 3, 1 ano e 4, que ainda está à mercê realmente da forma como os pais colocam a cena terapêutica, a cena familiar, né? Como filmam, o que propõem, tá? É um protagonismo que está nos pais ainda, né? E as crianças mais velhas, então, crianças de 2,5, 3, 4 aninhos, né? Que para mim podem estar em 2 posições, o que a gente foi discutindo em supervisão, né? Ela pode estar numa posição de estar produzindo, mas sob o olhar dos pais, porque os pais estão fazendo a filmagem, então não é tão protagonista, né? É alguém que está sendo, e a gente sabe o quanto o olhar dos pais faz marca na criança, né? Um olhar de aprovação ou desaprovação, pode paralisar ou pode estimular a criança, né? E temos também aquela criança que ela é a protagonista, ela vai pegar o celular e ela vai fazer a filmagem, ela é atriz, né? O menino ator, a menina atriz e é também a diretora ou o diretor da própria filmagem que está acontecendo ali e que os pais já ficam um pouco mais afastados, né? E se dá o atendimento de uma outra forma. Então, queria destacar para mim esses 4 espaços do protagonismo, né? Do lado dos pais e da criança. E quanto ao semblante, o que cabe aos terapeutas, eu acho que nós nunca fomos tão massageados em nosso rosto, assim, né? Nunca tivemos tanto músculo do rosto trabalhando, né? Com o olhar escandaloso, a voz que muda de tom muitas vezes, as caras e bocas que são necessárias fazer, né? Em alguns momentos, sim, as mãos, talvez um fantoche, mas o nosso rosto, especialmente a nossa voz, o nosso olhar que fica entre a câmera e entre o que está vendo e o que quer ser visto, né? São coisas que a gente está discutindo bastante também. Então, fica parecendo que os nossos instrumentos, as nossas ferramentas diminuíram, né? Parece que a gente está com uma ferramenta daqui para cima, os nossos braços, os nossos pés já não funcionam mais, a nossa barriga já não funciona mais tanto, né? Então, ao mesmo tempo que parece que a gente perdeu um pouco das ferramentas,
a gente se dá conta que as crianças ganharam ferramentas. Que ferramentas elas ganharam? Né? Elas ganharam os brinquedos dela, os brinquedos delas, né? Da casa delas, né? Os utensílios da casa, a panela, a colher, as peças da casa. A gente tá diferente a coisa, porque antes eles vinham até nossos consultórios, né? Nossa clínica, o hospital, e lá eles que tinham que desvendar os brinquedos, os utensílios que a gente tinha, as salas em que a gente tinha, eles desvendavam. Não era novo para nós. Agora é o contrário. O novo, eles estão nos mostrando, né? Eles estão mostrando para a gente os brinquedos deles, os utensílios. Então, existe algo ali a ser desvendado por nós e não por eles. Então, eles estão muito bem instrumentalizados. A gente que tem que procurar algo disso e que caiba para nós, né? Então, dito isso, né, tanto da defesa de um protagonismo familiar, que já deveria ter vindo lá dos atendimentos presenciais, pensando, lançando um pouco para a questão do semblante, das nossas ferramentas, eu vou me encaminhando para o final, não sei quanto tempo tem ainda, mas para destacar o que eu estou pensando que podem ser duas ciladas, das muitas, né? Duas ciladas, né? Uma desculpa, a cilada que tem a ver com o tempo e com o desejo do terapeuta. O tempo, que é esse tempo cronológico de que algo aconteça muito até perto dos 4 anos, e o desejo do terapeuta, porque a gente está na frente de uma criança, a gente deseja muito ver resultados, porque esses resultados vão contar para nós, né, o quanto a gente estudou, o que a gente é competente, o quanto a gente conseguiu ajudar os pais a produzirem coisas aí, né? Nesse sentido, o que a gente tem problematizado em supervisão é o risco que tem sido solicitar vídeos ou registros em fotografias para que eles mandem para a gente. A gente está mais próximo deles, a gente tem percebido isso, né? Aquilo que era um atendimento 2 vezes por semana, 3 vezes por semana em ambulatório, com o telefone do ambulatório, agora não é mais assim, né? Está no WhatsApp com a gente, então tem relatos de videozinhos que foram mandando, né? Mas tem relatos também o momento que se pediu, olha, então agora filma o horário da janta, porque a janta está muito difícil, né? A criança recusa, a criança não quer, ela joga a comida, tira a comida da boca, né? Ou então filma a hora dela ficar em pé. Ah, mas ela não quer ficar em pé. Organiza ela para ela ficar em pé, porque a gente quer ver ela ficar em pé, né? Ou então brinca com ela e filma. Então nós estamos pedindo para que eles façam um registro de algo que a criança não consegue fazer. E a gente tem visto pais com dificuldade de fazer. Então vem a pergunta, né? Então a gente volta, dá um passinho atrás e pergunta: o que nós estamos pedindo que está sendo tão difícil para esses pais fazerem? Então o que vem também como um instrumento muito interessante, muito importante para nós, em muitos momentos muito importantes, porque nós somos também investigadores, né? Antes de a gente lançar uma proposta de trabalho, a gente tem que ter feito uma boa avaliação, né? É muito interessante, ao mesmo tempo também a gente tem visto o sofrimento de alguns em ter que fazer um registro de algo que talvez não quisessem estar discutindo, né? E junto com isso também, nesse afã de aproveitar o tempo e manter a qualidade de um atendimento que era presencial, a gente tem discutido a questão da orientação. Substituir sessões e sessões de produções em orientação. E se a gente volta lá para o iniciozinho para uma discussão sobre protagonismo dos pais e da criança, né, a gente sabe que a orientação pura e esquelética, ela não recheia de subjetividade, de singularidade, de estilo dos pais, né? E então, quando a orientação se aproxima muito de uma orientação numa ordem muito comportamental, assim, numa ordem que não dá um espaço para uma construção de protagonismo, tanto dos pais quanto do bebê, recoloca a família numa posição de pouco saber, né? E ao terapeuta de muito saber. Então, isso
A gente tem discutido isso. Para a terapia ocupacional, isso é muito caro, né? Nós temos um conceito de praxis que a gente pediu emprestado da filosofia, né? Que diz que o sujeito ele se produz a partir de seu fazer. Então, ele faz, e à medida que ele faz, ele precisa ter recurso para fazer, precisa ter desejo para fazer, e a hora que ele faz, ele se reconstrói, ele se recoloca no mundo e vai fazer diferente. Se a gente for pensar numa mamada, bebezinho, né? A primeira mamada, a segunda mamada, a terceira mamada, a quarta mamada, ele já é dono, já sabe como as coisas funcionam, já sabe como ele se sente, já se organiza muito bem para isso, né? Então, ao mesmo tempo que temos protagonismo, ao mesmo tempo que nossas ferramentas diminuíram, é possível pensar que as ferramentas em casa aumentaram, que a gente pode usar isso como um recurso, que a gente tem que cuidar muito o que a gente pede para os pais, porque a gente pode estar realmente pedindo coisas que vão ser muito difíceis para eles lidarem, né? E que no afã, então, do desejo da qualidade, a gente pode estar, tá bom, a gente pode estar trocando o que é uma produção, um processo de produção dos pais e da criança, que não tem a ver com a cronologia, mas sim com o investimento familiar, a subjetividade, singularidade, interesse. E aí, para finalizar, lembrar a todos da questão do inusitado, né? Do quanto o inusitado e o diferente nos ajudam a crescer. Então, de a gente poder pensar que esse diferente pode ser também algo que produza conhecimento, tanto para os pais, quanto o bebê, quanto para nós, né? E para nós, como terapeutas, cabe acompanhá-los nesse processo, né? Muito parceirões, mas sabendo que não somos donos e donas do saber. Nós somos acompanhantes na produção de um fazer e de um existir que tem a ver com a cultura e a história da família. Encerro por aqui, depois a gente volta para o debate. Obrigada. Muito bem, Dani. Agradeço pela tua apresentação, por ter respeitado o tempo. Desculpa se assustei ali com a mensagem. Eu vou pedir, então, que agora a Bárbara Azeredo, nossa próxima debatedora, que também é terapeuta NP, se apresente e desmute o microfone para eu poder dar destaque para ela. Deixa eu ver. Bárbara. Pronto, já estou aqui. Tá bem, deixa eu te dar destaque agora. Muito bem. Bárbara, então, vou te dar a palavra. Te deixo também com a marca de 10 minutos e pelo chat, quando estiver chegando no final, eu te dou um aviso também. Tá bem. Sim. Ok, então te passo a palavra. Thiago? Sim? Só tu abre um pouquinho aquele compartilhamento da formação dos profissionais. Sim. Espera um instante. Podemos aproveitar o tempo também para dizer que a gente está fazendo a transmissão pelo YouTube, pelo Facebook a gente não conseguiu fazer, então a gente está com a transmissão pelo YouTube. Tá bem, pessoal? O link, para quem quiser divulgar, está no chat. Bárbara Azeredo, então, de Souza, pedagogia especial, terapeuta em estimulação precoce, é psicomotricista e neuropsicopedagoga, participante do curso dos estudos avançados de EP em assessoria da Clínica em Tempo. Vai nos falar, então, na apresentação dela, sobre os diferentes tempos da construção da cena terapêutica no atendimento online. Agora sim, te deixo com a palavra e com os seus 10 minutos. Bom, então, boa noite. Primeiro agradeço, é uma honra poder estar aqui com todos vocês. Uma honra poder também falar, né, a partir do que nos trouxe as contribuições da Dani Laura, e poder trocar um pouquinho. E eu começo falando que realmente fomos pegos todos de calças curtas, com todo o contexto que estamos vivendo, e também em relação à questão
dos atendimentos das crianças, dos bebês e seus pais. Então, a partir disso, uma das primeiras inquietações que eu tive foi poder estar pensando como me aproximar e como manter o vínculo, o laço terapêutico com essas famílias. E me veio a questão, então, do laço digital. Porque, afinal de contas, é o laço digital, é ele que tem nos mantido em rede e conectados. E a partir disso, e tendo já, né, como a Daniela a Dani Laura nos trouxe muito bem, no presencial, a maioria dos atendimentos, e todos eles já tinham esse paradigma, né, do protagonismo dos pais, de que o lugar de promoção do desenvolvimento é destes pais. Nós estamos ali para intervir, para mediar, mas este local, este lugar de protagonismo são deles. Era no presencial e isso, né, como poder estar passando e pensando nisso a partir de todas as inquietações que estavam acontecendo, então, durante o período que ficamos um pouco sem atendimento, sem nos ver, que foi algo muito rápido, assim, questões de dias. Então, a primeira questão foi o contato via WhatsApp, que já era um contato frequente, e a partir disso, então, um convite. Surgiu um convite de poder estar pensando em se ver, dar um oi, tentar participar de algum momento que as famílias estivessem mais disponíveis. É claro que podendo pensar em cada família, em cada dinâmica familiar, respeitando a cultura de cada família e principalmente poder estar levando em consideração a questão dos seus recursos. A partir disso, desses encontros fortuitos, desses oizinhos, como fomos pensando, as famílias foram aderindo. E fomos fazendo primeiros ensaios, podendo ver como as crianças reagiam ao poder estar vendo o terapeuta de uma outra forma, de poder lidar com a questão da presença, da ausência, de estar, mas não estar, de eu poder pensar nisso, de que o corpo não estava mais totalmente disponível. E a partir disso, muitas experiências foram se construindo. Experiências muito ricas, que em alguns momentos, lá no início, as crianças ou ficavam encantadas de poder estar me percebendo, vendo o terapeuta na tela, ouvindo, apesar de sim sabermos que a voz ela fica metalizada, ela fica diferente, mas foram muitos os momentos em que as crianças, então, a partir também do seu protagonismo, roubavam os celulares ou enchiam de beijos, ou ficavam um pouco mais receosas de estar, de não estar, ou choravam num primeiro momento, porque sabiam, tentavam dar conta do que estava acontecendo, e isso foi se construindo de uma maneira muito delicada e muito respeitosa, a partir, né, desses acolhimentos dessas famílias. Porque eu também destaco a parceria. As famílias têm sido muito parceiras nos atendimentos de estimulação precoce nessa modalidade online, né, de como isso vem se construindo. Porque antes eles nos traziam recortes das suas vidas para o atendimento presencial, e agora é nós que estamos indo para dentro da casa deles, né, e como isso fica. Então, teve todo um processo. Eu, quando penso em tempo, penso em processo. Então, de algo que aconteceu espontâneo durante muito tempo, aos poucos foi se percebendo que os maiorzinhos queriam pegar o celular, levavam para o quarto ou para um outro lugar da sala, para a cozinha, para o pátio. E isso foi se construindo, de poder dar conta do que as crianças queriam estar fazendo, do que era a parte do olhar dos pais, porque também em alguns momentos os pais, uma primeira ideia de sessão, queriam que as crianças estivessem ali sentadas, participando, conversando. E se foi construindo de que bom, as crianças brincavam no atendimento presencial e que, bom, se elas quisessem,
a gente podia estar observando o brincar, podia estar partilhando de alguma forma, e isso foi acontecendo. E inúmeras vezes as crianças, elas nos surpreendem e elas começam a trazer os seus brinquedos aonde elas estão, né? E as brincadeiras começam a acontecer. De que forma? Primeiro as crianças começam a brincar com os seus brinquedos, mostram, e a preocupação é de que realmente, como a Dani Laura disse no início, de que isso não seja uma produção para o terapeuta, mas que sim, que seja um brincar conjunto, de que possamos juntos, a partir da questão da participação dos pais, estarmos ali propondo alguma forma de brincar. E é por isso que a riqueza da sessão real, no momento real, de poder estar dando conta do que está acontecendo e das construções naquele momento. Outra questão muito importante, o entorno. Quem que está próximo durante esse momento em que a família acordou, em que foi possível a gente marcar um momento e conversar? Quem está perto? Tem tio, tem vô, tem vó, quem está participando, quem quer conversar também, quem quer contar, quem quer brincar. Então, são essas delicadezas dessa entrada na casa das famílias é que tem permitido com que os deslocamentos das sessões tenham acontecido. Porque é preciso flexibilizar, é preciso entender que nem sempre as crianças vão estar disponíveis, mas que nós estaremos ali. Assim como também é importante ter um momento que a família também quer contar algumas coisas e poder pensar junto, se isso é com a presença da criança, se é sem a presença da criança. Uma outra questão importante, que é a partir das sessões, das brincadeiras, dos dinossauros que aparecem, das comidinhas, das panelinhas, das brincadeiras de médicos que vão se construindo a partir do que as crianças trazem e das surpresas, porque às vezes é preciso tentar ter o que as crianças vão trazer por perto, ou se não tem, como que se dá conta disso, né? E vão se produzindo muitas questões importantíssimas para a constituição e esse desenvolvimento estar acontecendo, o que vai diminuindo um pouco, né, em alguns momentos, essa ansiedade um pouco das famílias, que com toda certeza são muitas, mas que durante aquele momento é como se a gente pudesse ter uma sensação de que eles não estão sozinhos, de que o terapeuta consegue estar ali naquele recorte, naquele momento, podendo acolher, podendo escutar, podendo conversar e interagir com a criança, podendo estar presente e disponível para essa família. Então, são os diversos tempos das sessões na modalidade online que estão acontecendo e trazendo muitas surpresas e muitas revelações. Uma das outras questões que acontece também e que passa pela necessidade um pouco das crianças lidarem com o controle e saírem da questão passiva é agora a sensação de poder encerrar, então, as sessões. Muitas descobriram a novidade do botão vermelho e o que ele traz. E, então, isso também é uma construção, porque é todo um momento de iniciar a sessão, de poder brincar e ir pensando no final, né? O que vai acontecer agora? É hora de dar tchau, né? Então, isso também tem sido muito produtivo em relação às crianças. Eu trouxe alguns recortes para estar compartilhando com vocês e que eu espero que depois a gente possa estar discutindo mais à frente. Agradeço, então, e aqui vou encerrando a minha participação. Muito bem. Agradeço a Bárbara pela exposição. Eu vou passar agora, então, para a próxima debatedora, que é a Lucinéia. Eu só queria dizer também mais um adendo sobre a nossa live no YouTube. A gente vai recolher também comentários que surgem ali pelo YouTube, né, assim como também pelo chat, para nosso momento de conversa aberta ao final. Tá bem? Daí quem estiver acompanhando pelo YouTube e quiser interagir, pode deixar alguma mensagem por escrito que a gente vai estar recebendo. Lucinéia,
Onde é que tu tá aqui dentre as pessoas? Achei. Ah. Tá bem, eu vou fazer a apresentação da Lucinéia, então. A Lucinéia Fortes Padilha, que vai fazer a próxima apresentação agora. Ela é fonoaudióloga e terapeuta em estimulação precoce, ela atua em Canoas. E o tema da apresentação dela vai ser: e quando na clínica não há possibilidade de realizar atendimentos online. Eu te deixo então, a Lucinéia, com a palavra, com 10 minutos também. E quando estiver chegando perto do fim, eu te mando uma mensagem pelo chat para tu cuidar do encerramento, certo? Obrigada. Então, boa noite a todos. Gostaria de agradecer à professora Doris, Mayra, por esses debates que estão acontecendo, né, de muita valiosidade para todos nós. E eu venho com um tema um pouquinho desafiador, na verdade, né, pelas palavras que foram faladas pela professora Dani e pela Bárbara, né, muito bem ilustradas do que está acontecendo agora, do que estamos vivendo na pandemia, né. E aí eu venho com outro olhar, né, quando a gente não tem essa possibilidade, né, de trabalhar com atendimento online na clínica, né, que é a realidade de onde eu trabalho, que é um centro de reabilitação. E a gente pensando nessa possibilidade, na verdade, porque as pessoas não têm essa possibilidade, talvez, de acesso à internet, né? Trabalho numa clínica de nível SUS, então os usuários são de baixa renda, né? A maioria deles, né? E esse é um desafio muito grande, né? Porque depois da pandemia, depois que a gente voltou a trabalhar, como que a gente ia ajustar os atendimentos, de que forma que a gente ia dar andamento, né? Alguns pacientes voltaram, outros não. Aí a gente já pensa na forma dos bebês, como que a gente vai fazer com essa família, com esses pais. E aí o primeiro desafio, então, é isso, né? Como que eu vou entrar em contato com essa família, né, de baixa renda, que não vai ter atendimentos online, então essa família volta para os atendimentos presenciais. E aí o meu segundo desafio é que essa família que está inserida no centro de reabilitação, geralmente são crianças, bebês com diagnósticos, né, com bastante comorbidades, então crianças que têm necessidades, né, de atendimento presencial, uma criança, por exemplo, com alguma síndrome que usa sonda, que precisa de um manejo, que tem que ser presencial, né, essa intervenção da estimulação precoce, que eu preciso ver essa criança, né, esse bebê, e a família também tem que estar presente. Então, esse já é um desafio. Como que eu vou fazer isso online? Não tem como. Então, em primeiro lugar, eu não tenho a família que tem acesso a essa tecnologia, né? Alguns não têm. E segundo, pela comorbidade da criança, né? Que aí fica um pouco difícil. Mas também, aí, pensando em protagonismo da família, a gente tem que levar para esse lado, assim, com esse outro olhar. Por exemplo, a família tem a decisão, né, de vir para a terapia, para a intervenção, sim ou não. Ela que vai decidir, né? A gente está frente a uma pandemia, onde a família está todo mundo se reorganizando, essa família precisa, de repente, às vezes, pegar 1, 2 ônibus, né, com esse bebê. Essa família também vem de outras cidades, né, pelo centro de referência que ela vem aqui em Canoas. Então, ela vai usufruir de 1 ou 2 transportes, ela vai dividir esse transporte com outras pessoas. Então, a família entra como protagonista para decidir se ela vai vir para a intervenção ou não, né? Então, a gente já vê aí que, opa, não sou eu que vou decidir. Quem vai decidir vai ser a família, o que é melhor para ela, né? E para o bebê, consequentemente. Mas aí também eu tenho que garantir para essa família, né, que ela não vai perder essa vaga. Então, essa família, nesse centro de reabilitação onde eu estou atuando agora, em frente a essa pandemia, essa família não vai perder essa vaga. Se ela não tem a possibilidade de vir até o centro de reabilitação, ela não vai perder, porque a gente está frente a esse problema que é, né, que estamos enfrentando juntos. Eu também tenho um outro desafio, né, que é seguir as orientações do meu conselho, assim como de outros profissionais que também devem estar seguindo, é que nós devemos usar plataformas seguras, né, para atender esses pacientes, principalmente pacientes, né, que a gente use a comunicação
por videochamada, então essas sessões ou consultas que estão acontecendo precisam ser registradas, né? Essas consultas têm que ser de forma em que essa família se sinta segura e o profissional também, se mais à frente eu precisar usar essas informações, porque não deixa de ser uma consulta, né? Um atendimento. E aí, frente a isso, né, eu tenho que trabalhar com as minhas ferramentas. O que eu tive de estratégia? Bom, essas famílias podem não ter acesso à internet, mas elas podem atender um telefone. Então, essa foi uma das estratégias que eu tive, que eu compartilhei com a minha gestão. Realizei algumas ligações, principalmente para algumas mães que não se sentem seguras em vir ao atendimento presencial, que precisam dessas orientações. Então, usei uma abordagem mais de acolhimento, né? Respeitando os limites da família, entendendo que essa mãe tem algumas necessidades, né? Que não é só um filho, de repente não é só aquele bebê, tem muito mais coisas para fazer. Então, respeitando essa família, entro com essa ligação, né? Acolho essa mãe, me coloco no lugar dela, de que ela tem, que ela pode contar comigo. As orientações que eu posso passar pelo telefone, eu passo. E também, se essa família precisa, né? Se eu vejo que, não, só com atendimento presencial, eu já passo essa orientação para a família, para a mãe, né? E peço para ela se direcionar até o centro de especialidade para realizar, então, uma consulta, uma sessão de estimulação com a mãe e o bebê. Mas, com isso, então, eu tenho que, nesse assunto que a gente estava falando de protagonismo, então eu tenho que entender que agora é a vez da família também, respeitar os limites dessa família. Eu tenho que entender que, enquanto terapeuta, né, a gente tem que ter um olhar diferenciado para essa família nesse momento, porque todos nós estamos passando por um momento diferenciado em nossas vidas, né? E que a gente tem que se reinventar, né? E criar novas ideias, ter muita criatividade no trabalho. Então, esse é o momento então, que a gente tem que estar com um novo olhar para essa família. Esses são os desafios que eu encontrei e essa é a estratégia que eu fiz, que eu criei no meu trabalho, que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. E sigo no debate, então, para depois a gente conversar um pouquinho mais, se for possível. Obrigada. Muito bem. Obrigado, Lucinéia, pela apresentação, pelas questões interessantes para debate. Eu vou dar sequência, então, para a nossa próxima debatedora, que é Andréia. Onde é que está a Andréia? Aqui. Espera um pouquinho, estou te procurando na parte de cima, achei. Achou. Andréia Domingues Kuplich. Como é que fala? Kuplich? Kuplich. Kuplich. Muito bem. Eu quero achar e poder compartilhar aqui o slide para apresentação. Andréia, que é psicóloga, terapeuta em estimulação precoce, assessora para educação infantil, que ela atua no Núcleo de Apoio Pedagógico na Secretaria de Educação de Novo Hamburgo. O trabalho dela vai ser sobre o que uma chamadinha em assessoria produz de transferência e semblante no outro. Te passo assim a palavra, Andréia, te deixo uns 10 minutos. Tá bom, obrigada. Muito bem. Então, agradeço ao convite, é uma honra compartilhar esse momento com todos. E vamos direto ao assunto, né? A minha contribuição hoje vai ser sobre um dos casos que eu tenho acompanhado em assessoria. Comecei no ano passado, pela Secretaria de Educação de Novo Hamburgo, numa educação infantil. E a gente ficou de retomar, né? Porque começou no segundo semestre de 2019 e nós ficamos de retomar essa assessoria na escola em abril, porque a gente ia esperar o período de adaptação para estar tudo certo, enfim, não invadir tanto esse espaço, né? Que é tudo muito delicado no início. E o que aconteceu é que não aconteceu, né? Para todo mundo não aconteceu.
E como era algo do inusitado, essa questão de estar em casa, de como fazer, se estar na escola, sem estar, enfim, para todo mundo, a gente começou aos poucos a retomar essa caminhada dentro do serviço em que eu trabalho, no NAP, e eu não tinha me dado conta que, além dos atendimentos que eu tenho para crianças e adolescentes da rede, eu tinha os casos de assessoria. Então, eu me dei conta e perguntei para minha coordenadora, tá, eu posso fazer esse movimento porque tem que reconstruir tudo isso, né? Não posso simplesmente chegar na família e dizer, oi, tu lembra de mim? Né? Então, tem toda uma retomada via escola para conseguir esse contato, né? Porque eu deixei meus materiais de assessoria onde? No meu trabalho, eu não trouxe para casa, né? Não tinha esse contato na minha agenda, eu tinha na ficha do aluno, né? Do estudante. É uma criança bem pequena, eu comecei ano passado, ele tinha 1 ano, agora ele já está com 2. E essa criança, então, estava desassistida do meu ponto de vista. Então, é uma criança que apresenta sinais de risco, mas a escola, muito sensível, né, a equipe diretiva, os professores do ano passado, estavam envolvidos nessa questão, e a família também, né? Essa mãe muito colocada. Então, ali aconteceu a transferência. E no final do ano havia um encaminhamento para se fazer uma avaliação com uma fono para uma questão audiométrica, porque a gente precisa descartar se é algo do orgânico ou se tem algo do psi somente, né? Mas então ficou isso para as férias e daí não aconteceu, e daí ficou para o período em que a pandemia aconteceu. E de fato eles foram para um atendimento inicial, e agora eu vou entrar nessa questão do como foi essa assessoria, como está sendo. Eu entrei em contato com essa família via WhatsApp, eu usei do dispositivo do áudio, porque essa questão do semblante, né? Como entrar nessa família, pensei eu, com a Lasnik, com a voz da sereia, vai que a minha voz tem uma coisa de sereia, vou encantar, né, essa família de novo, porque eu pensei que o texto escrito, ele traz algo que o som é da mente da pessoa, né? A pessoa interpreta o tom de voz, enfim, a pontuação, mesmo estando ali, é do sujeito que vai interpretar aquilo que eu estou dizendo. E eu entrei com áudio, e essa mãe respondia por texto, né? Nesse primeiro momento eu me mantive no áudio e a mãe no texto. E aí eu perguntei, né? Foi toda cheia de delicadeza para construir essa retomada, porque afinal de contas a gente invade o espaço do outro, que é a intimidade do lar. E eu disse, para pensar, né? Lancei assim essa aproximação. E ela disse que ia tentar, que ia falar com o marido, aí perguntou, mas ele tem que estar junto? E daí me perguntou, mas a TV tem que ficar desligada? Daí começa a aparecer as coisas que são da assessoria também, né, dessa intervenção. E foi sendo construído ali já no WhatsApp. E aí eu propus essa videochamada, então combinei tudo direitinho, e daí deixei ela pensando uma semana depois eu entrei em contato de novo para saber. E aí eu fui para o texto. E aí a gente ficou falando no texto, porque eu pensei, bom, se ela está confortável no texto, eu vou no texto também. E aí ela diz assim para mim, vai falando, vai perguntando, tu sente que tem uma certa resistência, mas não é uma resistência tão colocada. E chega um momento que eu digo para ela, olha, não te preocupa, que vai ser uma conversa de comadre, né? Para dizer assim, tô indo ali para a gente estar junto, né? Um acolhimento, né? Nesse sentido. Não vou ali para bisbilhotar, não vou ser uma voyeur, né? Nesse sentido. E ela dá risada, né? Faz aquele kkk, né? Que foi ótimo, que daí eu vi que ela se sentiu à vontade. E tanto é que no final dessa conversa ela me lança assim, bem clássico, né? Da clínica, assim, que o paciente traz bem no final o conteúdo. E ela diz assim, tu bem que podia me ajudar numa questão que ele anda mordendo os dedinhos. Daí eu, para fechar, né? Porque a gente estava em fechamento, eu digo para ela, eu acho que isso é bem importante para a gente conversar junto com ele no nosso encontro de videoconferência, né? Que foi daí via WhatsApp, uma chamada de vídeo, né? E aí, para poder amarrar e já entrar nessa relação, né? E foi bem bacana, já tive 2 momentos com ela. Ela me trouxe a questão dessa primeiro momento com uma fono, que exigiu dele uma postura de uma criança maior, que queria que ele brincasse, inclusive ela disse, ela queria que ele botasse os pininhos, sabe aqueles jogos do Resta 1? A criança tem 2 anos, né? Então ela estava exigindo aptidões
que não demandam dessa faixa etária e, enfim, esse menino precisa de um olhar atento. Depois disso, ela me disse que foi, então, ao encontro de uma outra especialista. Então, aí a assessoria começa a circular, né? Foi numa assessoria em que ela faz esse movimento com uma outra profissional. E essa profissional é especialista em estimulação precoce, trabalha para uma PAI, mas ela está trabalhando também numa clínica particular. E essa família está investindo também nisso. E daí eu entro em contato com essa fono, e foi muito interessante porque ela traz um conteúdo que a mãe não trouxe para mim, que ela foi no neuro buscar um diagnóstico, vejam bem. E aí, nesse último encontro com ela, com a mãe, eu digo, tá, mas eu conversei com a fono, ela tá muito transferenciada com essa fono também, o que é extremamente positivo. E aí eu digo para ela, tá, mas me conta quem é que te solicitou, qual foi o profissional que te pediu essa investigação com o neuro? Aí diz ela, ninguém, fui eu. Daí eu disse, mas o que te levou a buscar, né? Ela estava muito angustiada. Então, é esse tempo de lacuna que se criou ali, não estando na escola, esse filho começou a ficar um pouco mais angustiado, né? Que começa, então, a trazer atenção para essa questão dos dedinhos. E aí ela tem uma experiência péssima, mas que ela fez uma leitura ótima. Ela diz assim, ele trouxe a questão do TEA, e ela disse, porque ela começou a ver os sinais e começou a se questionar. E ela disse assim, mas eu não quero saber disso, porque eu quero ajudar ele naquilo que ele tem para ser ajudado. Então ela investiu nesse bebê, né, que não é mais bebê, é uma criança pequena, com um olhar de mãe que olha para o seu filho e diz, não importa isso, o que importa é que eu quero o bem dele e vou fazer tudo, né? Nós vamos nos movimentar nessa direção. E eu digo para ela que é exatamente isso que ela está, né, correta nessa forma de perceber o seu filho, e é nessa direção que nós caminhamos também, é ver a criança como criança, de ver seu potencial, enfim. Tem sido muito positivo, muito bonito, assim, a história se construindo, e agora eu tenho esse contato com a escola. Bom, daí eu vou lá na equipe diretiva, né, com a coordenadora, e digo, olha, trocou as professoras, né, eu sei que eles têm encontros e tal, de repente eu conversar com essas profs para saber como elas estão percebendo ele, como é que foi esse vínculo no início do ano, e todo esse desdobramento. Retomar isso, porque ele estranhou, então a mãe traz o seu relato, ele estranhou a troca de professores, e ele não chegou a fazer esse vínculo, né, então ela diz assim, porque no período de adaptação ali houve a troca, né? Ele tinha um vínculo com as primeiras professoras de 2019 e agora ele tem que retomar e reconstruir isso. Bom, a gente está construindo essa parceria na assessoria de uma forma muito singular. Não posso dizer que é o ideal, mas dentro do real tem sido fantástico. Acho que a gente consegue produzir coisas bem significativas. Ele participa, às vezes ele está na cena, assim, ele entra e aí eu faço comentários e aí ele dá umas vibradas, ele já deu umas olhadas. Então, assim, ele está muito atento naquilo que está se construindo, enquanto conversa com sua mãe ali, naquele jogo de cintura dentro do ambiente familiar. E deixei uma tarefa para ela, né? Que é a questão desse pai entrar nesse circuito, né? Porque eu digo para ela, tu tem dois temas, te perguntar por que tu faz tudo sozinha e não convoca ele, e a segunda tarefa é fazer esse convite para ele para estar no nosso encontro, né? Porque ele também é importante nessa relação com esse filho. Bom, o que vai desdobrar daí cenas dos próximos capítulos, isso vem na sequência, né? Como diria Doris, é o devir, é aquilo que é a posteriori. Então, está produzindo, assim, efeitos, essa fono tem sido também bem importante, e é isso, a gente circula agora entre escola, família, com a criança, nessa assessoria, e com os profissionais da saúde, né? Que é riquíssimo isso. Então, a gente tem, em tempos de pandemia, um recurso que é o da distância poder fazer, certo? Não sei se eu estourei o tempo, então, estourou. Não, tá Então, no eu tempo, agradeço. tá no tempo. Agora que eu vi tua mensagem. Mas é isso, a minha contribuição é essa, não sei se eu falei
tudo que o caso compõe, mas dentro daquilo que rapidamente eu posso contribuir neste momento, é isso. Eu digo, eles na escola me chamam, né? Os professores vêm dar uma olhadinha aqui. Agora estou eu fazendo a chamadinha ali, né? Então é mais ou menos por essa via. A gente está sempre aqui e lá. Obrigada a todos. Bem, obrigado, Andréia. Muito interessante os recortes clínicos assim que o pessoal tem trazido. Legal para poder discutir. Luciane, estou te encontrando aqui. Abri. Bem, acontece uma coisa que quando a pessoa abre o vídeo, ela sai da linha, aquela que fica em cima do zoom, aí fica meio difícil de encontrar. Achei. Te coloquei em destaque, Luciane. Apresentar a Luciane, então, que é psicanalista, psicóloga. Ela atua na equipe do ESCA, né, equipe especializada em saúde da criança e adolescente pela Secretaria de Saúde de Porto Alegre. E também ela é a psicanalista membro da POA. Ela vem hoje fazer esse trabalho de falar sobre os atendimentos online, limites e possibilidades. Muito bem, eu te deixo com a palavra, então. Eu vou, assim como com as outras, eu te passo pelo chat quando estiver chegando perto da marca também. Tá? Tranquilo. Uhum. Bom, então queria desejar boa noite para todos. Acho muito interessante e escutando o trabalho das colegas, e o que vai ficando como marca é essa perspectiva da construção. Eu acho que é bem legal, né? No sentido de algo que a gente vem construindo, vai recolhendo os efeitos, né, ao longo do percurso, né? É algo que é uma novidade, é algo de original ali nesse trabalho de atendimento de crianças online. E acho que é isso, né? Vai produzindo perguntas e vai produzindo possibilidades também de trabalho. Considerar esses dois elementos acho que é importante, né? Escutando também outros colegas, a gente vai se dando conta que a psicanálise com crianças também, de alguma maneira, né, tinha algo de original na medida que ela trazia uma diferença, né, trazia um escopo de trabalho que tinha uma especificidade, né? Então, vamos dizer assim, que de alguma maneira o novo sempre esteve presente, né? Então, de alguma maneira, como é que a gente vai agora, né, nessa perspectiva de trabalho, incluindo essas diferenças, incluindo as transformações e avaliando o quanto, né, a técnica pode ser elástica no sentido de dar suporte para esse trabalho que vai se produzindo de uma maneira diferente. Então, eu queria apontar algumas coisas que eu acho que estão presentes nesse trabalho, algumas como interrogações, outras como possibilidades, nesse sentido, né, de poder manter esse espaço aberto para que a gente também possa, sempre com rigor, sempre com cuidado, mas também se permitir afetar por essa nova condição de trabalho. Então, um ponto que eu queria, que eu acho que as colegas já trouxeram, que eu acho que também vai fazendo um trabalho, né, é essa perspectiva do enquadre, do setting, que não é o enquadre da tela, eu acho que é isso, né? Como podendo ir fazendo com que a cena íntima do trabalho, ali que se faz com a criança e com seus pais, no caso das crianças menores, vá se construindo dentro desse ambiente familiar, que é o da casa. Então, quando a tela quebra um pouco essa lógica espaço-temporal, que você tem algo de uma proximidade, né, de uma instantaneidade, a gente liga a câmera e está na casa, né, da criança, da família. Então, como é que a gente vai construindo esse espaço? Acho que passa por coisas de conhecendo a casa, de conhecendo os cachorros, o pátio, o gato, a avó, enfim, e participando de alguma maneira da cena familiar,
mas acho que tem também algo a se produzir, que é fazer uma certa construção de um lugar onde ali vai se dar a cena terapêutica, onde ali a gente vai buscar encontrar alguns elementos, né? Então, no caso de crianças um pouco maiores, é encontrar um espaço, encontrar um lugar. Nas crianças menores, é o momento onde isso está mais disponível, onde a gente vai poder considerar que tem uma possibilidade ali de construir um trabalho. E aí a delicadeza de estar sensível ao que essa família, essa criança também está nos dizendo. Acho que um outro elemento que nos convoca a manter o trabalho, dar seguimento e ir pensando sobre ele, né, é a perspectiva de uma sustentação da transferência, ou seja, de manter as condições de endereçamento. E aí está em poder escutar o que essas mães e pais vão querer nos dizer, ou cuidadores, enfim, sempre referindo que os pais e mães têm a ver com aquele que se ocupa das crianças, né? E mesmo a criança também, né? Qual é a fala, aí crianças um pouco maiores, não tanto as crianças da faixa ET, mas acho que também pensando um pouco nelas, o que vai circulando de palavra, né, nessa perspectiva do trabalho. Então, eu acho que manter essas condições de endereçamento, manter algo da transferência com os pais, sustentar também uma posição na parentalidade no momento de tanta fragilidade. Os pais também, de alguma maneira, vivenciam algo da fragilidade nesse momento. Alguns estão fora da sua situação normal de trabalho, alguns estão uma condição diferente em relação à mobilidade, como todos estamos, mas isso pode gerar, vamos dizer assim, angústias e situações de dificuldade com os pais. Oi? Luciane, fala um pouquinho mais alto, porque está muito baixo o teu som, as pessoas estão dizendo que não estão ouvindo. Tá O bom. som tá meio... Ah, agora melhorou. Tá, vou falar mais pertinho do microfone aqui. Isso. Tá Obrigada. bom. Tá certo. Então, o que eu falava era da sustentação da transferência e das condições de endereçamento que a transferência propicia. Então, isso da mãe querer, dos pais, daqueles que cuidam, quero te contar uma coisa, quero te dizer o que está acontecendo, da criança também que vem para o atendimento e vem te trazer uma novidade, vem te trazer um brinquedo novo, ou vem trazer aquilo que ela estava brincando na outra sessão, que ela traz para poder brincar de novo, porque ela quer reencontrar aquela cena que de alguma maneira se construiu já. Então, isso, vamos dizer assim, é um trabalho que a gente vai construindo com a criança e com os pais. E acho que tem a ver também com poder atravessar com esses pais esse percurso, né, que esse momento de pandemia também tem colocado. E, de alguma maneira, também possibilitar com que essa parentalidade possa ser sustentada pelos pais, tendo alguém que possa também oferecer uma certa posição de escuta e de testemunho. E aí eu acho que isso que a Andréia, a Dani trouxe, né, de que os pais muitas vezes se veem muito mais sozinhos com as crianças, porque de alguma maneira, né, as crianças estão muito colocadas já numa rede, principalmente no espaço que eu tenho, na experiência de trabalho, né, na educação infantil e em outras redes que a criança já circula, esse momento de uma certa ruptura, né, ou vamos dizer assim, de esvaziamento no sentido desse poder estar em muitos lugares, acho que também a sustentação da transferência do trabalho pode operar como um elemento que faz uma certa alteridade à situação vamos dizer, de uma intensificação do familiar, né? Onde vai ficando essa perspectiva do fora, vai ficando, de alguma maneira, afetada.
vamos dizer assim. Então, acho que são alguns elementos que a gente tem que poder ir levando em conta como possibilidades, mas também indo considerando que apresentam alguns limites. Outro elemento já mais assim, no finalzinho, para a gente poder preservar o tempo, isso que também foi falado, que se refere à tela e essa perspectiva do olhar e da voz, né? Então, tem algo aí que está acontecendo, tem algo que circula, né, no campo transferencial, mas também tem essa perspectiva do que a tela comprime, né? Ou seja, ela de alguma maneira, o que ela traz é uma imagem, né, e tem uma certa, então, um certo cuidado de que a gente possa ir trabalhando com essa dimensão de, vamos dizer assim, abrir espaço, né? De não confundir, né? Vamos dizer assim, a imagem que se produz com a produção que se pode fazer. Então, acho que essa é uma perspectiva importante, porque senão, vamos dizer assim, pode funcionar, até aparece muitas vezes nas crianças como aquele primeiro fascínio pela imagem, vai ali, olha, se esconde, brinca, mas, bom, como é que a gente vai construindo essa perspectiva desse encontro, que ele acontece em presença, mas também traz uma certa ausência, porque o corpo do analista não está ali, né? Porque isso que é fundamental no trabalho com as crianças, que é a dimensão do corpo, isso, de alguma maneira, tem uma referência, mas fica mais ausente. Então, de a gente poder ir fazendo um certo trabalho nessa perspectiva com as crianças, né? Tem uma autora que vai falar, né, da tela como algo que pode produzir uma certa dualidade, né, por essa planificação. Então, da gente ir recortando, da gente podendo fazer algum certo recorte, seja no tempo do trabalho, seja na brincadeira que a gente vai se lançar a fazer com a criança, seja de poder trabalhar isso com os pais também. Acho que é interessante o que a Dani diz, né, de que solicitar a produção de vídeos, às vezes pode ser interessante, mas também pode trazer algo de uma fixidez, né, de uma certa fotografia. Então, de a gente poder ir trabalhando um pouco com essa perspectiva de uma produção que ia dar e às vezes não. E acho que o último ponto, então, é da gente pensar, né, nessa perspectiva do brincar e da palavra, porque acho que com as crianças maiores também tem algo da palavra que já está colocado de uma outra maneira. Então, me lembro de um menino que no início foi bem isso que eu coloquei, assim, de brincar com essa imagem, de se esconder, de vir, de aparecer, e que nos últimos atendimentos a gente então tem conseguido fazer uma brincadeira de apresentar e esconder os carrinhos. Então já não é mais a brincadeira com que se apresenta na tela só, mas tem algo para além de já uma construção do brincar, né? E aí isso a gente vai construindo uma narrativa também com essa criança. A gente vai construindo uma dimensão prazerosa, onde ali ele na cena terapêutica, a mãe faz suporte, a mãe faz um suporte corporal, muitas vezes, né? Talvez agora pensando aqui, né, que essa ausência de corpo que é vivida pelo teleatendimento, né? Talvez a mãe ali faça uma certa suplência, né? Uma certa entrada nessa via, né? Então, é um trabalho que acaba sendo muito compartilhado. E acho que as crianças também vão nos apontando formas criativas, vão considerando que
vamos dizer assim, que o novo, essa novidade, essa diferença é possível de se apropriar, é possível de ir apresentando as suas questões, as suas representações. Eu acho que essa é uma dimensão, é um menino maior, ele diz assim, isso eu não vou te falar aqui, isso eu vou te falar quando eu estiver lá no teu consultório, né? Ou seja, essas perspectivas, né? Daquilo que é possível que se faça ali e do que não. Assim como uma outra menina que diz assim, a questão dela tem muito a ver com uma dificuldade em perder, de poder trabalhar com essa ausência. Né? E tem um dia que eu me atraso um pouquinho, ele explica, enfim, ela chega para mim, ela pensa assim, hoje nós vamos ir mais tempo, porque tu te atrasou. Ou seja, a questão dela já estava ali. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Que as crianças vêm endereçando suas questões e os pais vêm endereçando suas questões. Então, de alguma maneira, né, se brincar a voz, a atenção, os limites que o atendimento online coloca, talvez sejam limites para a gente poder pensar que podemos ir além. Não precisam ser limites de nos paralisar no trabalho, mas de poder ir gerando as transformações que talvez essa perspectiva clínica, neste momento, nos coloca. E, de alguma maneira, aprender com isso. E mais um último ponto, então, que é pensar nessa perspectiva do analista, então, né, como um brincalhão, aquele que vai poder fazer a cena do brincar, né, e por isso fazer semblante, e por isso convocar a constituição subjetiva dos pequenos. Eu acho que é um pouco esses são os pontos que eu acho que a gente pode estar pensando, além de outros que vão se colocando, né, como uma prática que a gente vem buscando recolher os efeitos. Muito bem, Luciane. Agradeço pela fala. Muito... É simples, mas é bonito isso, né? De que o enquadre não é a tela, né? Isso é bem sintético mesmo. Eu vou... Assim, a Luciane ela faz a conclusão das apresentações e dos debates. A gente vai abrir agora para o nosso momento de conversa. Eu vou passar a palavra, então, para a colega Daniela Feijó, fono da clínica, em tempo, que vai estar mediando aí esse momento de debate. Eu não sei, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A gente tem uma colocação da Cirlei no grupo, mas eu acho que ela já não pôde mais ficar. Não estou localizando ela. E... Doris quer falar? Pode pegar a palavra. Doris está se colocando. Eu queria parabenizar os colegas, porque eu achei muito lindo cada forma de fazer semblante, né? Porque fazer semblante não é uma impostura, não é uma imitação. Isso depende muito da maleabilidade e da criatividade do terapeuta em estimulação precoce ou do analista, né? Fiquei pensando, desde que a Dani falou ali, que talvez ao fazer semblante com a alteridade da tela, produz com que os pais tenham um certo protagonismo mais rápido, se é que pode se dizer assim. Então eu queria ouvir um pouco a Dani Laura nessa questão que ela trouxe, porque estando o terapeuta em EP fora e não em presença, ali já se produz uma alteridade
E até quando vai se dizer alguma coisa para a mamãe do manejo, do bebê ficar mais confortável, tem que ser algo que produza aí esse protagonismo na função materna e paterna dos pais. Então eu achei muito interessante isso que ela trouxe, porque esse olhar do terapeuta não é para orientação quando se fala de um bebê, mas é nessa posição de escuta e de pensar junto com a mamãe ou com quem faz a função materna, como é que ela dá conta ali do seu bebê, né? E uma outra, então eu quero ouvir um pouquinho a Dani Laura para falar disso. E uma outra coisa que eu achei muito interessante, que os tempos da cena do atendimento online, eles também se dão de várias formas que nem se dá no nosso atendimento com os bebês, né? Que uma hora parece que a mamãe ou quem faz a função materna nos oferece o bebê, nos pergunta coisas, outra hora é ela que tem todo o protagonismo. Então, esses tempos da construção da cena terapêutica, eu achei muito interessante também. E mais ainda quando a Lucinéia falou, né, que, bom, pode não ter online, porque a classe popular não consegue ainda, mas tem o desejo do terapeuta de que algum laço se construa ali com as famílias, né? Achei bárbaro também a fala dela. E quando a Andrea fala da assessoria, que aí é o meu campo mesmo, né? Eu achei que a Andrea trouxe uma coisa muito importante, que é a voz, né? O quanto pode se construir transferência também a partir de um telefonema, de um acolhimento, de uma escrita, até onde a pessoa que está pode ir, né? E o quanto o terapeuta tem que ser malhável e acolher esse tempo, né? E por fim a Lu, né, que eu achei maravilhoso, que deu um fechamento, né, sobre toda a questão transferencial que se dá nas cenas com as pequenas crianças. Eu fiquei pensando também, só para finalizar, que tem alguns diferenciais no tratamento de EP, que é quando primeiro os protagonistas são os pais e depois no momento que o protagonista é o bebê. E o bebê, ele é participante, né, nas suas competências e no seu jeito na tela também, para a gente ter formas de brincar com esse bebê. E aí esses brinquedos estruturantes são muito interessantes, né, para a gente brincar de cair, do fordar, do que a Lu falou, até chegar o momento do bebê crescer e aquela criança não querer mais a presença da mãe no atendimento, na tela. Eu tenho uma criancinha que ela fica 45 minutos de 3 anos brincando comigo na tela, de fada, de princesa, de monstro, de comidinha, e ela não deixa a mãe entrar na cena. Então, é muito rico a gente ver essas construções. Mas eu fiz um resumão, porque achei todos muito lindos, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho a Dani Laura para falar desse protagonismo dos pais. Eu podia começar a rodada, depois eu acho que todas nós temos algo para dizer sobre isso. Eu acho que porque eu posso falar entre uma teoria e uma experiência clínica já bastante antiga, né? Mas tem colegas aqui que estão clinicando no dia a dia agora, né? Mas eu fiquei pensando quando tu estava falando, eu acho que para mim também é muito claro isso, uma distinção entre o que é a estimulação precoce até o primeiro ano de vida, o que é a estimulação precoce entre 1 e 2 anos, e o que é a estimulação precoce de 3 a 4 anos, né? A estimulação precoce de 3 a 4 anos, para mim, já está numa ordem de
se começou uma clínica muito cedo, já está no momento de fazer uma passagem, né? De 3 para 4 anos já não é mais o terapeuta de bebê que deve atendê-lo, né? Se eu estou atendendo já ele desde 5, 4 meses, né? Está na hora de fazer uma passagem. Esse é da escola que eu aprendi. Ainda para mim isso faz muito sentido, né? Tem algumas escolas, a portuguesa, por exemplo, a estimulação precoce vai até 6 anos, e aí não sei se passa por outros terapeutas, mas esse terapeuta vai construindo novos lugares para a família, né? Então, acho que sim, tem uma distinção claríssima aí, né? E aí, fiquei pensando na relação transferencial, que acho que a Luciane pode nos ajudar a pensar, tu também, né, Doris? Mas já que são as palestrantes que estão aqui, né? Quando os pais vêm até nós, eles vêm, não adianta a gente querer dizer que não, né? Eles vêm esperando que a gente diga algo para ajudá-los, para além do que eles sabem. Porque eles precisam de alguém que entenda da patologia. Eles precisam de alguém que entenda dos sintomas, que entenda do atraso. Eu acho que isso é uma linha tênue, assim, de uma sutileza, de um acolhimento dos pais, né? Porque se a gente toma isso e não devolve para eles a ideia de que eu posso realmente entender muito dessas patologias, né? Mas a gente precisa conversar aqui sobre o teu filho, que pode estar tomado, né? Pode estar sob a influência de sintomas da patologia ou da patologia, né? Então, acho que essa é uma questão que, para mim, está sempre em jogo, né? Assim, o que os pais esperam do que eu sei, do meu saber, do lado dos pais, que é necessário que eles acreditem que existe, porque tem que existir para eu estar aqui, né? Mas do lado de cá, do lado do terapeuta, o quanto eu não posso me contaminar, ou me vangloriar, ou me empoderar desse saber, tá? A ponto de não permitir que os pais possam construir no seu tempo o que é possível. Porque, por exemplo, tem a Dani, que é fono aqui, né? Tem uma físio conosco aqui, né? Tem um determinado momento em que é preciso fazer uma intervenção que poderá salvar a vida da criança, né? Então, isso é uma questão. A gente precisa ter conhecimento suficiente para compreender que talvez não dê para levar 3 semanas para a mãe construir um estilo de dar de mamar para o bebê, porque ele está contando que o bebê mama e se afoga. Então, ali precisa fazer uma intervenção. Talvez não dê uma intervenção, tudo é intervenção, né? Mas uma intervenção que venha do lado do saber do terapeuta, né? Dizer, olha, aqui nós temos uma questão que não está na negativa do teu filho de não querer mamar, mas está em algo de uma não condição, de uma não possibilidade dele. E aí que a gente foi, eu e minha colega fomos a São Paulo há um tempo atrás, assistir Esteban Levin, e nas palestras, e lá falaram mães de crianças autistas, já adultos. E eu escutava no discurso de todas elas, de todas as 3 que apresentaram, e o que para mim atravessava o tempo todo era um desejo de estar no processo, de estar aprendendo, de estar ensinando, eu vou dizer assim, né? Pensando que os pais acreditam que estão ensinando os filhos a serem filhos, a serem mais adultinhos, a serem um sujeito social, né? Então, isso para mim chama atenção também, né? De que essa orientação que muitas vezes é necessária, esse pedido para que vamos mudar a postura que é necessária, vamos pega assim, que assim vai dar uma pegada melhor. Tu não põe um brinquedo numa mão e outro brinquedo na outra mão. Deixa ele explorar por mais tempo o brinquedo. Tudo isso que parece ser uma orientação está recheado de outras questões, né? E que essas questões a gente tem que ver como bate isso nos pais, né? Porque dizer para eles não dá para brincar assim, porque assim tu provoca uma espasticidade nessa criança e que ela se joga para trás, endurece o corpinho.
nós vamos ter que arrumar um outro jeito de brincar com ela. Então, a gente devolve, tem algo que é da criança, ou da patologia da criança, tem algo que está fora do saber dos pais, que está um pouco dentro de um saber técnico meu, que se misturou tudo e que nós vamos ter que transformar em alguma outra coisa. A transformação dessa uma outra coisa que tem que ser produzido, os pais têm que ter certeza que participaram dessa produção, entende? Eu não sei como avançar além disso, assim, acho que aí as colegas têm desde exemplos até poder pensar sobre os fantasmas, sobre as fantasias, né? Mas assim, o que tem me batido muito, muito, eu tenho escutado muito em supervisão, assim, os relatos de pais querendo estar participando, querendo colocar algo do que é da sua cultura, só que transformado em algo que não seja prejudicial à criança. Não sei se te ajudei. Eu fiquei me lembrando do Paulo Brandão no texto que ele tem, só para eu deixar as pessoas seguirem falando, que ele aponta 3 lugares do terapeuta, né? Um lugar em que o terapeuta se alia aos pais para qualificar um discurso frente a algo que a criança não quer. Quando o terapeuta se alia à criança para sustentar a criança nesse lugar onde onde os pais não estão conseguindo enxergar, e o momento em que o terapeuta sai de cena porque está acontecendo tudo ali entre os pais e o bebê, e que o terapeuta não precisa estar naquele momento. Fiquei me lembrando desse texto, é muito bacana, do Paulo Brandão, do Centro Líndia Curiac. Eu quero falar na sequência da Dani, posso? Sim. Nossa, assim, né? Um turbilhão de ideias depois da fala da Dani, né? Mas, assim, é sobre... Eu não me lembrava mais desse texto, Dani, desses 3 lugares. Mas eu me remeteu, né? Eu ia começar por outra coisa, por outro lugar, mas eu vou começar por aqui. A minha prática no hospital acaba me dando uma prática com crianças muito pequenas, às vezes, né? Eu não pego UTI NEL, mas pego às vezes as crianças que vieram da UTI NEL, né, e continuam, né, hospitalizadas. E eu atendi há um tempo atrás um casal com um bebezinho. Queriam saber da possibilidade desse bebê, dele mamar ou ter um conforto oral melhor com a chupeta. Ele tinha um prognóstico de morte breve. Então, era um bebê que estava em paliativos, ele tinha nem um mês ainda. Ele ia ir para casa, porque não tinha nada o que fazer, ele tinha uma cardiopatia fatal, né? Não se sabia se ele ia ter 6 meses, 1 mês, 15 dias de vida. E aí os pais queriam saber se ele podia comer, né? E tu fica, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Então eu disse para eles que a gente não sabia se ele podia comer ainda, né? Mas que antes ele tem que nos contar que condições que ele ia ter, né? Para sugar, chupar o biquinho, se organizar e tal. Então que eu disse para eles como fazer a estimulação de uma forma que fosse agradável para o nenê e que eles tinham que botar uma musiquinha, conversar, o que ela achava, como é que ele gostava. Ela disse, eu não sei o que ele gosta ainda, mas enfim, né? Falamos algumas coisas do bebê, algumas coisas de fonoaudiologia. E aí, no dia seguinte, quando eu abro a porta e entro no quarto, tá meia luz, o nenê tá no meio da cama, o casal não tá atravessado, o casal tava um de cada lado, tinha uma musiquinha de niná com uma luzinha, assim, que fazia uma luzinha no céu, com aquele objeto que tocava música, tipo uma caixinha de música. E eles estavam brincando com a chupetinha em volta da boca do nenê. Eu abri a porta, olhei e fechei. Respirei e voltei. A fono está de alta, tá? Eu não preciso mais vir aqui porque tá tudo perfeito. Eu não tenho o que fazer nesse quarto, né? E assim, tive o prazer de entrar de novo para de novo olhar essa cena maravilhosa. Então, ali, naquele caso, eu joguei algumas coisas do saber específico que a gente estava falando, né? E o casal se apropriou de tal forma que, enfim, o próximo passo era deixar eles na deles. E outra coisa, e como a Dani falou, alguns atendimentos não dá para esperar 1, 2, 3 semanas. Dentro do hospital a gente tem essa realidade, essa emergência, né? A coisa de, o bebê não come, não isso, não aquilo, não. Aí eu, já sabendo da questão que a fono foi chamada,
eu vou conversar algumas coisas com vocês. E apresento alguns quadros, né? Sei lá, situação de dificuldade de deglutição. Não falo do filho deles num primeiro momento, né? Falo de uma problemática qualquer de deglutição ou de refluxo. Mostro o videozinho, explico. Bom, agora eu expliquei um raciocínio de uma coisa que existe, né? Mas isso aqui é fonoaudiologia, né? Isso aqui eu sei tudo disso, mas do fulaninho eu não sei nada. Dentro disso que eu falei para vocês, alguma coisa serve para o fulaninho? Vocês acham que faz sentido, né? E aí os pais ficam, bah, isso aqui sim, isso aqui não tem nada a ver, isso ele não faz, né? E às vezes até faz, né? Às vezes até o nenê tá refluindo e eles não fizeram reconhecimento. Mas eu não vou ficar dizendo, né, coisas dos filhos deles que eu ainda não conheço, e realmente eu não conheço, né? E aí, em 2, 3 dias, a gente consegue organizar isso e fazer de outra forma. E também estendo isso no consultório, né? Bom, o neuro já falou tal coisa, o fisioterapeuta já falou tal coisa, a professora já falou tal coisa. E tu, né? O que tu fala do teu filho? O que tu acha, né, disso que foi falado? A gente, quando consegue dar essa brecha, né, e os pais estão nesse momento transferenciados e com essa possibilidade, eles entram, né? Algumas vezes não, algumas vezes eles demoram um pouco. Mas é muito bonito, né, quando a gente se dá conta que consegue fazer o processo e depois vem falar um pouco disso, de que a gente reconhecer que achou um caminho de não medicalização, de não indicação, né, de não desautorização desse saber, mas se colocando ali também como uma pessoa que pode ajudar aquela família, aquele bebê, né. Pensei em mil outras coisas, mas enfim, falaria até amanhã de manhã. Acho que não é o caso. Tem uma mensagem da Joana para nós, que ela diz que vai ter que se ausentar, mas que foi maravilhoso escutá-los, porque ajudou muito ela a pensar o momento atual na clínica pública e privada, que ela vai tentar seguir nos próximos encontros. Alguém tem questão que queira falar do pessoal que está conosco aí? Os debatedores? Se eu posso colocar um apontamento, só que eu lembrei, não sei se eu posso falar um pouquinho. Pode. Posso? Deixa eu falar mais alto. Meu tom de voz já é baixo, enfim. Não, me lembrei de 2 questões que a Alba Flesler traz, né, sobre a transferência, que eu acho que são importantes, assim, da gente considerar. Uma delas ela vai falar das posições que os pais muitas vezes se colocam na relação transferencial, né? Então, ela vai falar de 3 elementos de uma transferência real, imaginária e simbólica. Ela usa esses três termos, né? Real, ela coloca quando os pais vêm numa perspectiva de pouquíssima implicação, né? No sentido de que foi um outro que conseguiu perceber o sofrimento do bebê ou da pequena criança que traz a demanda. Então, são pais que ainda não conseguem, de alguma maneira, produzir algum saber sobre o que está produzindo sofrimento naquela criança. Ela vai falar da transferência imaginária, acho que isso é mais didático, mas assim, são elementos que nos ajudam a pensar, eu acho. Quando os pais estão muito envolvidos com algo daquele ideal, né, que de alguma maneira investiram na criança e na ausência de correspondência que a criança vai apresentar. Então, que também é uma transferência delicada, porque o trabalho ali não é tanto com o sujeito, com a criança, né? Os pais estão numa expectativa de que algo, então, construa essa correspondência, né, ao ideal que eles investiram. E ela fala da transferência, então, simbólica, os pais situados nessa perspectiva transferencial, que é quando os pais estão se interrogando sobre o que se produz ali com a criança, né? Seja de sofrimento, ou seja de algo que eles, enfim, não estão conseguindo fazer a leitura. Mas há uma interrogação. E aí, enfim, isso produz uma outra perspectiva de trabalho, né? Eu acho que esses são pontos que podem nos ajudar um pouco a situar em que elemento também de que maneira nós estamos colocados, situados nessa experiência,
E eu acho que os atendimentos online vão recolocar um pouco isso, né? Qual é essa medida que a gente, né, vai tomando na relação por essas questões que vão, né, fazendo uma certa transformação na cena, né, no enlace. E outra questão que ela também traz, que eu acho que também é interessante da gente poder considerar, que ela fala de que, sim, tem uma inconsistência no outro, né? Isso que, de alguma maneira, quando, bom, é uma questão da adolescência, inclusive, poder apontar e confrontar e trazer isso à pauta. Mas que nas crianças muito pequenas, se essa inconsistência ela é precocemente revelada, isso também opera para as crianças de uma maneira muito complicada, porque é como se não se autorizasse esses pais, é como se eles não tivessem um lugar que eles também precisam estar, de alguma maneira, fazer um certo recobrimento, né? Enfim, poder fazer um certo anteparo para as experiências da criança. Então, ela vai colocar que é preciso investir saber nesses pais, costurar o saber que eles trazem, que muitas vezes está muito fragilizado, mas não seria interessante apontar, né, essa inconsistência, que é uma inconsistência no outro e de todos, né, mas que isso precocemente na infância pode fazer com que a criança não tenha onde ir construindo enfim, o seu percurso, né? Ela precisa contar com esses adultos que também, de alguma maneira, fazem uma função de amparar, de mediar, de recobrir. Eu acho que esse é um outro ponto também para a gente pensar, né, no trabalho com os pais, de estar ao lado, né, de poder, não do lado, mas ao lado, de poder estar trabalhando de alguma maneira num saber que possa ser compartilhado. Eu posso falar? Dentro daquilo que a gente conversou, né, trouxemos várias questões para complementar, assim, também a gente faz acolhimento através do áudio, né, esse foi um recurso que dentro do sistema público, nem todas as famílias têm esse recurso disponível de internet, né, a gente tem que pensar todo esse enquadre de respeitar e se aproximar da melhor forma possível com aquilo que eles também possuem, né? Então, acho que uma das debatedoras trouxe essa questão de que não está sendo viável essa questão à distância e que tem que ir para o presencial. E, então, a gente também se depara com essas questões dentro da rede pública. Nem todas as famílias respondem quando a gente faz esse endereçamento, mas foi uma forma que eu entendi que era interessante, né, seja crianças maiores, né, e pré-adolescentes e adolescentes, de me fazer presente, ainda que ausente, né, dentro desse contexto. E muito interessante, porque eu vou fazer um recorte de uma criança que tem 6 anos, está no primeira série ótima, né, denunciei meu CPF agora, está no primeiro ano, e essa menina eu mando um áudio, explico tudo para a família, né? Faço essa abordagem com a família, porque para ela direcionar isso para a criança. E aí diz a mãe, me manda daí muitas fotos, muitos vídeos, e daí vem o áudio da menina: ô doutora, eu tô brincando agora e não vou poder falar contigo. E daí ela já deu um enquadre para mim, assim, né? Mas que se fazer presente, enfim. E um dos recursos que eu usei para a gente poder se aproximar foi a questão com as famílias, vídeos que a gente posta no Facebook, dentro de um Facebook privado, e eu usei cachorrinhos, filhotes de cachorrinhos. E a mãe me diz, ela amou os teus vídeos, né? Porque eu fui trazer uma coisa que era da infância, como permear o outro em um tempo que tá tão árido, né? Então eu trouxe essa delicadeza da vida que brota, né? Em qualquer circunstância. E aquilo surtiu muito efeito, né? Então isso surtiu efeito em mim. Então, se surtir em mim, pode surtir no outro. E aí, então, teve o feedback. E um adolescente
né? Que tem toda uma questão ali já tem um diagnóstico colocado, mas que, enfim, não nos apropriamos disso, né? Embora a mãe esteja muito tomada. Esse menino tem 12 anos e eu faço contato com a família a mãe me diz, nossa, ele andava ultimamente muito brabo, muito com raiva, ele verbalizou. Eu disse que ótimo, parabéns, porque se ele está verbalizando, ele não está mais na ação. Adorei saber. E aí disse, fulano, daí entrei com o meu discurso no áudio. Fulano, amei saber, que bacana. Se tu for na neuro, né, conta para ela isso que tu me contou, que tu sentiu muita raiva e tu disse isso para tua mãe. Aí ele foi correndo fazer um desenho para mim e pediu para a mãe tirar foto dizendo que ele estava muito feliz. Então, assim, essa pequena inserção fez com que ele produzisse algo a respeito, né? Tanto a menina muito pequena quanto o adolescente, e foi via áudio. Então, sim, a gente tem a possibilidade, né? A gente acho que enquanto houver amor, tudo é possível, né? Então a gente ama o que faz porque ama, e esse é o vínculo, né? Então a transferência acontece e as coisas se estabelecem, né? Ainda que numa situação, em um quadro diferenciado, fico muito feliz com os resultados. Obrigada, Andréia. Muito linda a tua colocação. Eu vou falar um pouquinho também para complementar. Neia? Isso. Agora, a Andréia falando de transferência e tudo que eu escutei até agora também. Aí achei interessante, eu vou compartilhar uma ligação que eu fiz, a minha primeira ligação, quando eu entrei em contato com uma mãe. Essa criança, ela é sindrômica, assim, uma criança com síndrome, e um pouquinho maior, uma fala bem comprometida, então não dá para entender muito bem. Mas eu achei tão fantástico, porque a mãe compartilhou a ligação com a criança, né? E a Fona ligou. Olha, a Fona tá falando. E aí ela já passou a criança pro telefone, eu já fiquei imaginando a cena, né? Aí eu, oi, meu amor, tudo bem? Como é que você tá? E a criança verbalizando ali um monte, eu não entendendo nada, porque na clínica já não entendo, já imaginou pelo telefone. E a mãe traduzindo do lado era mais fantástico, sabe? Aí eu tentando interagir, e aí eu perguntava, e tal coisa? Isso, tá fazendo aquilo? Tá brincando? Por que você tá brincando? E a mãe traduzindo para mim o que a criança estava falando. E no final, a despedida foi tão fofinho, porque eu, tchau, meu amor, a gente vai se ver, a gente vai brincar depois. E a criança interagindo bastante. Aí, isso é uma coisa que me marcou bastante, pelo fato de que a mãe, né, compartilhou isso com a criança, então foi um momento de troca, né? E esse vínculo, ele é muito importante também para manter para a terapia em si, né? E o vínculo com a criança. Então, só me fortaleceu para os outros telefonemas eu entrar um pouquinho mais desse olhar para poder conversar com a família. Mas foi bem bacana, assim. E eu acho que é uma alternativa viável, assim, né, para algumas famílias que dá essa possibilidade de poder passar alguma orientação, e aquilo que não é possível tem que vir até a clínica, né? Porque, como a Dani estava falando antes, algumas crianças bem comprometidas, né? Que aí não tem possibilidade já nenhuma de ser por telefone, tem que ser presencial. Obrigada, Lucinéia. Muito importante supor um sujeito, né, num bebê. Eu acho que aí a Bárbara pode complementar, só queria falar disso, que era importante. Pode falar. Eu ia falar dessa questão, estava falando dos tempos, né, dos acontecimentos, das sessões, mas também de poder pensar os deslocamentos que acontecem a partir delas, né, e que são nesses momentos de empoderamento dessa família diante do seu filho, do reconhecimento das suas possibilidades, das suas condições, né, do que eles são capazes e principalmente dos deslocamentos que é possível se surpreender com o que as crianças estão produzindo em casa. Né? Então, eu trago isso porque realmente, em alguns momentos, os terapeutas ficam colocados na posição de que tem que responder ou dar soluções,
E é justamente nesse momento que é quando a gente precisa privilegiar os saberes dos pais, convocando eles a pensarem juntos. E como que dá para pensar junto? O que é possível fazer de diferente? Né? E abrir esse espaço. Abrir o espaço para que eles possam se colocar. Às vezes não se consegue isso na hora, né? Os pais ficam, às vezes, nossa, eu tenho que pensar, sim, vamos pensar juntos. A partir do que a gente conversou, a partir do que aconteceu, do que a criança trouxe. Então, na outra sessão, a gente fala mais disso. E é surpreendente, né? Os pais mesmos já vêm muitas vezes contando, nossa, tu nem sabe o que aconteceu. Então, eu trago isso, assim, né? Os deslocamentos que estão sendo possíveis a partir dos atendimentos online e de quanta promoção de desenvolvimento a gente está podendo mediar, assistir, né? E acho que é isso. Assim. Tem sido muito importante esse momento. Muito bem, Bárbara. Muitas coisas para a gente pensar, né? Mais alguém quer colocar alguma questão? Tem a Bernadette que está dizendo aqui no bate-papo, excelente encontro, parabéns à Clínica em Tempo por promover esses debates. Muito obrigada, Bernadette. Alguém mais? Não? Bom, 9h05. Então, a gente encerra hoje o nosso quarto debate interdisciplinar dos atendimentos online, se é possível fazer semblante. Acho que continuamos com muitas perguntas ainda, né? E eu agradeço, então, em nome da Clínica em Tempo e em nome da nossa equipe, da minha sócia Mayra Brauner, e convidamos vocês para o 18/8 continuarem assistindo os debates, onde será o 5º debate sobre educação estruturante e terapêutica, dispositivos clínicos de assessoria em educação infantil. Então, eu serei a debatedora principal, que vou falar um pouco da educação estruturante no município de Porto Alegre. Teremos a Marta Soares da Rocha, monitora de educação infantil, a Marilene dos Santos, psicopedagoga de Novo Hamburgo e nossa colega nos estudos avançados de estimulação precoce em assessoria, a Jaqueline Lemos, que é terapeuta em EP e psicopedagoga da Rede de Novo Hamburgo, a Andréia Zenari, que é assessora de EP e PI da SMED, e temos como convidada a Cristina Keiko, do Lugar de Vida, que vai falar um pouco sobre a educação terapêutica das crianças pequenas em São Paulo. Então, só para mostrar para vocês que esse trabalho do dia 18, então, está lançado no meu livro, que vocês podem... Consegue colocar, Thiago? Me colocar de volta? Thiago, consegue me colocar de volta? Só para me destacar aqui, que eu acho que é a Dani que está destacada ali no vídeo. A gente te vê, mas eu posso fazer o destaque. Tá. Aí. Então, que nós vamos trabalhar um pouco sobre isso, sobre o educador, né? E a importância do educador na sua intervenção em ato com as crianças que estejam com sinais de sofrimento psíquico ou alguns sinais de risco de autismo. Então, eu agradeço muito a todos pelo brilhante debate, peço desculpas pela dificuldade aqui no Facebook que tivemos que fazer pelo YouTube, mas acho que foi muito bom e com muita qualidade, assim, todas as questões que todos os debatedores trouxeram. Então, muito obrigada, uma boa noite para vocês e agradeço as debatedoras novamente, em nome da Clínica em Tempo.
E esperamos vocês no próximo debate, então. Obrigada. Obrigada.